suas mãos detém a força e todo o poder. Aquele que promete a vida eterna a todo que nele crê. É Ele quem nos guarda e que operando quem impedirá. A guarda de Israel, clamamos, ouça nossa voz aqui. Reina em nós, venha a nós seu reino. Reina em nós, venha a nós sua glória, Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Aquele que em suas mãos detém a força e todo o poder. Aquele que promete a vida eterna a todo que nele crê. É Ele quem nos guarda e que operando quem impedirá. Ao guarda de Israel, clamamos, ouça nossa voz aqui. Reina em nós, venha a nós seu reino. Reina em nós, venha a nós sua glória, Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Reina em nós, venha a nós seu reino. Reina em nós, venha a nós sua glória, Deus. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Seja o centro, seja tudo a todos nós. Bom dia, feliz sábado a todos. Como é bom estar neste sábado com os irmãos novamente. O sábado é um dia de alegria, é um dia de adoração ao nosso Deus, um dia de estarmos em comunhão com o nosso Criador. E eu escolhi fazer essa escola sabatina na igreja porque aqui eu posso contemplar o rostinho de cada irmão. Como é bom estar com nossos irmãos. E neste dia tão feliz, eu convido os irmãos para estar cantando junto comigo
nosso Zinari. Que segurança! Nós não podemos estar congregando, mas podemos, ó Pai, dessa maneira estar em comunhão com os nossos irmãos, ó Pai de amor. Muito obrigado por esse dia e te pedimos, ó Deus, que as tuas bênçãos sejam derramadas na vida de cada um de nós, ó Deus. Aqueles que se encontram, Pai, enfermos e no leito, Pai, que o Senhor possa estar visitando nesse momento, curando, trazendo de volta, Pai, para as suas casas. Sabemos que muitas pessoas, Pai, estão internadas e estão precisando, ó Deus, de um milagre. Que o Senhor possa, Pai, tocar e trazê-los de volta. Pedimos também, ó Deus, por essa escola sabatina, por tudo que vai ser realizado nesta manhã de sábado. Que tudo seja para honrar e glorificar o teu grande nome. Nós te rogamos, não que merecemos, mas no doce nome de Jesus Cristo. Amém. Joey, ele não sabia ler, mas através do evangelista Willy, ele conseguia ler através do poder do Espírito Santo.
Isso é maravilhoso, né? Quando o Espírito Santo capacita uma pessoa que nunca frequentou uma escola a aprender a ler. E ele, com o aprendizado dele, ele começou a evangelizar e a pregar o evangelho com muito entusiasmo. Vamos ouvir agora a carta missionária desta manhã. Informativo Mundial das Missões. Aprendendo a ler. Joy Ceia não sabia ler porque simplesmente não havia escolas no vilarejo onde morava, na Libéria. Ele sempre trabalhou na plantação de arroz da família e nunca teve o menor incentivo para aprender a ler. Certo dia, um evangelista adventista chamado Willie chegou no vilarejo para fazer uma série de pregações. Após um mês de pregações, todos os adultos daquele vilarejo e do vilarejo vizinho decidiram ser batizados. Joy foi um dos batizados. Ele amava Jesus e queria compartilhar também aquela mensagem, mas não sabia ler. Então o evangelista criou uma classe bíblica para os interessados que queriam aprender a ler, e Joy participou. Na primeira aula, Willie entregou uma Bíblia para cada participante e explicou como achar os textos bíblicos. Diariamente eles se reuniam para tentarem ler a Bíblia e oravam para que Deus abrisse suas mentes. Então, certo dia, enquanto o evangelista lia um verso bíblico, Joy percebeu que conseguia ler na sua própria Bíblia. Joy ainda percebeu que seus colegas também estavam conseguindo ler, para surpresa de todos, inclusive do evangelista Willie. Ao voltar para casa, Joy tentou ler outro livro, mas não conseguiu. Só conseguia ler a Bíblia. Essa história aconteceu em 1937 e Joy passou sua vida inteira lendo e pregando com entusiasmo sobre o Deus da Bíblia. Parte da oferta deste trimestre irá ajudar a construir uma escola de ensino fundamental em Buchanan, Libéria, uma cidade bem próxima do vilarejo onde Joy aprendeu a ler. Essa escola irá substituir uma escola destruída durante a Guerra Civil da Libéria, na década de 90. Por isso, sejamos liberais. Vierem me derrubar, firmar em ti
Feliz sábado a todos, espero que os irmãos estejam bem, que estejam se cuidando, que estejam aí com a lição de vocês em mãos já. Mas antes de a gente começar a recapitular nossa lição, vamos orar? Feche seus olhos. Senhor, muito obrigado por mais uma semana, obrigado por mais um sábado, obrigado por nos dar a oportunidade de estar cultuando o Teu nome, Senhor. Te pedimos agora para que entre em nossos lares, abra os nossos corações, nossas mentes, para que nós possamos aprender um pouco mais de Ti. Senhor, também estamos agradecidos porque todo esse tempo o Senhor tem cuidado de nós, dos nossos familiares, das pessoas que nós amamos. Sabemos que tudo que estamos passando é muito difícil, mas entendemos que o Senhor tem uma promessa e tem um propósito a cumprir na vida de cada um aqui. Pedimos que o Senhor continue nos abençoando e nos guardando. Em nome de Jesus, amém. O apóstolo Paulo, ele teve uma conversão assim dramática. Quando estava indo a caminho de Damasco, ele ali teve um encontro com Jesus. E ele passou de perseguidor a ser perseguido, porque ele pregava o evangelho de Cristo. E assim como Paulo, irmãos, cada um de nós tem sua história de conversão e de como a graça de Jesus alcançou a cada um de nós. E é esse tema que nós vamos estar estudando agora em classe, na nossa lição desta manhã de sábado. Ei, bom dia, feliz sábado, outra vez aqui juntos, nessa lição muito boa, maravilhosa, lição essa que nos iguala, Deus nos concede, né? O mesmo privilégio que nossos irmãos tiveram no passado, e vamos orar então para que o Espírito Santo nos conceda sempre esse privilégio de falar de Cristo, testemunhar o que Ele faz pessoalmente na nossa vida. E aí nós cativarmos as pessoas, né, com o nosso falar de Cristo. Vamos orar. Senhor Espírito Santo, muito obrigado, porque nós ouvimos e vemos hoje as Tuas verdades, e o Teu poder sobre a humanidade nos protegendo. Quantos que têm essa graça e aceita ela, né? Então que nós possamos também dar esse testemunho, em nome de Jesus, amém. Cativantes, testemunhas cativantes, o poder do testemunho. 2 ou mais testemunhas na Bíblia que falaram de Cristo porque viram, porque tiveram esse privilégio claramente. Mas nós, aqui o verso áudio diz, não podemos deixar de falar também dessas coisas que vimos e ouvimos. É verdade. Não devemos deixar sermos ofuscados. Se olharmos em volta de nós, conseguimos pessoalmente ver os fatos. Se deixarmos um pouco as coisas que nos atraem e nos envolver com o cotidiano espiritual que devemos ter, vemos a mão de Cristo atuando sobre a natureza, segurando com mais, densidade, porque senão ela, assim, numa fração de segundo, destruiria tudo. Essas epidemias, que não é só essa do Covid-19, quantas outras nós já tivemos. Então nós temos testemunha pessoal, sim, a dar. É só não nos ofuscarmos, como muitos também aqui, nós vamos ver aqui que omitiram o poder, o misericordioso amor de Cristo. Sábado aqui fala dessa testemunha pessoal, e nós podemos fazer sim o mesmo, e sem mérito algum, tá? Nós não temos que tirar mérito nenhum de sabermos e falarmos de Jesus.
a não ser nos preocupar, né, em dizer para alguém, né, e ter o propósito, mais uma vez, de atingir este evangelho a todos, com muito amor e com muita gratidão. Falar nessas duas palavras, graça e gratidão, amor, né, e gratidão. Uma vez eu questionei sobre um preço a ser pago por nós, né? Nós temos que dar esse testemunho. E que preço é esse? Que não é de graça. A gratidão é uma delas. E o preço foi caro. Então, a obediência requer de nós, sem dúvida. E esse testemunho da obediência é muito importante, né? E aí, domingo aqui vem falando dessa possibilidade. Essas testemunhas improváveis. Quando ali, na cidade ali, Decálogo, né, tinha ali aquela situação que todos conhecem bem, dos porcos endemoniados, e Jesus chega ali e o inimigo, ele matuta na sua cabeça, né? Vou pegar Cristo, vou fazer ele jogar os demônios nos porcos, os porcos caem no abismo, lá no mar, se precipita, e agora ele vai ser escorraçado da cidade. Essa era a intenção de Satanás. Jesus, sabendo disso, agora cura um endemoniado, que é muito triste, tá? Uma pessoa endemoniada. Todo mundo tinha medo dele, respeitava, né? Então aí, o que Jesus faz? Vai lá, pega os demônios, joga nos porcos e acontece. Se Jesus vai contar essa história lá, no Decálogo, nas cidades, ele não teria muito sucesso. Assim também aconteceu na vida dele. Os judeus não tinham esse privilégio tiveram o privilégio de ouvir Cristo, mas sempre o perseguia de morte. Então Jesus deu uma ordem para o endemoniado para ele ir contar. Não, você não pode vir comigo, ele disse. O endemoniado doido para seguir aquele amor que ele havia descoberto e que tinha muita gratidão, né, para com Cristo. E agora Cristo diz, não, vai, porque eles vão ouvir. E foi justamente isso que aconteceu, né? Por que Jesus enviou esse homem a Decápolis, tá? Simplesmente para que não houvesse rejeição da palavra. Também nós sabemos que ele ia, de uma forma pessoal, falar os fatos como havia acontecido, e haveria uma aceitação muito maior, né? O homem estava fisicamente, emocionalmente e espiritualmente curados, e era isso que ele ia transmitir agora. Mas, de fato, o que ele ia fazer? Qual a colocação que ele ia fazer, né, na sua alegria por completo? Ele diria que Cristo havia sido para ele o libertador. Ele diria que ele havia encontrado alguém capaz de dar a paz, coisa que ele nunca tinha, hein? Muito tempo endemoniado. O que ele ia dizer mais? Que foi de graça. Foi de graça.
Não houve nenhum valores questionados. E o que mais ele deveria testemunhar? Né? A forma em que ele foi contemplado, a maneira em que aquele ser foi até ele, né? Ele sentiu a algo que ele nunca havia sentido. Então ele deu um testemunho de complexidade tão grande que as pessoas, como o conhecia e via como ele agia, e agora como ele está agindo, agora vem e se interessa em saber, tá, tamanho acontecimento que surge ali, né? Segunda-feira nós também temos 2 pessoas ou mais testemunhando um dos maiores eventos da história, né? Já tinha acontecido outras ressurreições lá atrás na Bíblia. Aquele machado que caiu de Eliseu e que no rio, né? Ou melhor, desculpa, os ossos de Eliseu, quando foram enterrados, e na cova havia outros ossos, e ao tocarem, houve uma ressurreição. Nós temos outras ressurreições também, lá, né, da filha, né, daquela... a história lá de que Eliseu, né, multiplica os pães, o azeite, quando o filho daquela serva lá, daquela pessoa lá, que eu não lembro o nome agora, ele ressuscita, né? A filha de Jairo, né? Também. Mas aqui agora Maria vai ao túmulo e vê e reencontra Jesus, e que já tinha sido prometido que assim acontecesse. Ele já tinha dado clarezas de que ele ia ser ressuscitado, e agora acontece o episódio. Elas saem a testemunhar. Quando elas saem para testemunhar, ainda houve muitas dúvidas de quem estava ouvindo. Os discípulos. Um deles, Tomé, né? Acho que a gente vai ver na próxima lição, falar um pouquinho de Tomé. Ele foi céptico ali, ele não acreditou. Mas a verdade, irmãos, é que muitas vezes, ainda no pleno século XXI, as pessoas não acreditam que o túmulo de Cristo foi encontrado vazio. Alguém diz que foi fraude. E o inimigo, ele consegue persuadir muitas pessoas a acreditar que é conto de fada. E então essa juventude de hoje não lê e não estuda a palavra, e mesmo se estudar não consegue ter uma visão clara, porque tem muitas coisas que ofuscam, né? E ainda temos quem não acredita. Não foi só na época de Cristo, não. 2000 anos depois, ainda temos quem acredita que o túmulo esteja vazio, né? Então aqui diz assim, ó: portanto, se os discípulos de Jesus não acreditassem imediatamente, não devíamos ficar surpresos se outros não aceitam de imediato nossa palavra, né? Então, se os discípulos de imediato não acreditou, imagina hoje, terça-feira, vidas transformadas faz a diferença. Isso é indiscutível. Essas transformações aqui, temos que dar uma analisada nos fatos, né? Quando somos transformados e vamos dar esse testemunho,
e as pessoas nos veem e nos ouvem, o que elas prestam atenção em nós? Né? Na disponibilidade de fato, se estamos ou não focando o céu. Esse foi o sucesso de 3.000 almas naquela reunião lá na igreja primitiva lá de Atos 4:13, quando 3.000 almas foi alcançada e logo em seguida 5.000 almas. Eles conseguiam ver ali o céu através das pessoas que estavam pregando, né? Era impossível eles se calarem diante do que eles tinham ouvido, diante do que tinham vivido com Cristo, né? Eu acho que abriram até mão dos seus sonhos materiais, muito deles. Nosso caso hoje é diferente. Temos muita informação, diversos meios de seguir a Cristo, né? Mas os nossos sonhos aqui estão nos deixando de testemunhar o céu. Falamos do céu, mas investimos nossos sonhos aqui na terra. Devemos pensar muito sobre isso. Isso não bate, não tem lógica, né? Observe também que os líderes religiosos sabiam, tinham certeza do que estava sendo dito ali por aqueles homens, mas faziam de tudo para que essa mensagem não abrangisse. Hoje é a mesma coisa. Temos verdades sendo pregadas, testemunhamos sempre as doutrinas, né? Infelizmente, muitas vezes nós queremos testemunhar as doutrinas e parece que a briga está nesse ponto, de doutrinas, né? Nós falamos biblicamente algumas delas, né? Vivemos algumas delas, procuramos viver algumas delas, mas a diferença de transformação que nós não demos faz a diferença. E as pessoas conseguem fácil tirar essas almas que ouvem da parte da gente a verdade. E aí nós não podemos aqui, como quarta-feira nos fala, compartilhar a nossa experiência com essas pessoas. E é necessário isso. Devemos contar o que Jesus fez por nós. Paulo assim fazia, e todos assim faziam. A forma que ele foi convertido, ao que ele viu, né, lá diretamente da ressurreição de Cristo, as suas promessas antes e depois, né? E graças a Deus, Paulo é um dos apóstolos mais bem requisitados. Os seus escritos é admirado por muitos e até hoje converte muita gente. Até hoje nos dá muita firmeza no futuro que a gente estuda, né, e quer, né? Agora, eu acho legal os testemunhos de Paulo, né, as experiências que ele fala. Ele nunca se exalta. Ele sempre fala a ela com convicção de que estava fazendo aquilo na certeza de Cristo, né? E isso ele fazia todos os dias. Assim nós também temos que ter. Todo dia Paulo tinha um episódio na vida dele. Nós também devemos buscar esse episódio na nossa vida. E agora, ali diante de Agripa,
ele vai fazer um testemunho pessoal. E ele começa a dar ênfase nos procedimentos que havia passado. E começa a dar um testemunho ali de Cristo, da ressurreição. Mas ele começa dizendo para Agripa que Agripa conhecia o que ele estava dizendo já. Ele jogou tudo para cima de Agripa. Nada mais, Agripa, do que os profetas e Moisés, que anunciou a Jesus, você sabendo disso, né? Agora tinha uma diferença, né? Agripa, ele não tinha Deus, e Paulo, ele tinha Deus. Então, mas no momento sequer da história ali, quase que ele consegue, né? O próprio Agripa dá um testemunho de que estaria concordando com tudo aquilo. Mas olha o que o inimigo faz, né? Ele usa agora uma pessoa, como faz conosco hoje, e tirou o foco ali de Agripa, que estava buscando aquela interpretação na sua vida, estava ouvindo a Paulo. Queridos irmãos, hoje nós temos que ter muito cuidado com isso também. O mundo, as pessoas ouvem e vêm os espinhos, né? Vem e abafa. Remete àquela parábola lá, né? Das sementes. Quantas coisas, né? Faz com que as pessoas não aceitem a Jesus, mesmo sabendo do testemunho que tem na palavra de Deus e que nós estamos aqui dando hoje. Nós somos testemunha. Não devemos pensar que não somos. Devemos aceitar Jesus e falar para as pessoas. Obrigado, que possamos estar sempre na esperança da volta de Jesus. Querido Deus, e assim seja. Que nada nos tire o foco do teu poder, da tua ressurreição e da vida eterna que nos propõe. Em nome de Jesus. Amém. Chegamos a mais um final de mais uma escola sabatina. E agradecemos ao nosso Deus, né, por essa oportunidade de estarmos aqui em sua presença. E para encerrar a escola sabatina desta manhã, vamos cantar com alegria o hino de número 157 dos nossos hinários, o Santo Espírito.
temor, sem tristeza nem dor. Vou cantar nesse lar perenal e feliz. Vou cantar nesse lar perenal e feliz. Deixarei este mundo afinal para ir a Jesus adorar, nesse lar muito feliz e eternal, com Jesus para sempre hei de estar, hei de estar, hei de estar, nesse lar perenal e feliz, hei de estar, hei de estar, nesse lar perenal e feliz. Bom dia, irmãos. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Hoje é um dia feliz, dia de sábado. Nós estamos aqui para honrar e agradecer o nome do Senhor Jesus. E agora vou falar um versículo da Bíblia que eu sempre tenho comigo. E nas horas difíceis, nas horas calmas, o Senhor sempre está presente na minha vida com esse versículo. Ele diz assim, Isaías 5, 41, 10. Diz assim: não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e sustento com a minha destra fiel. Esse versículo, para mim, é um versículo importante. Por isso que eu estou lendo para vocês. E vamos agora nos ajoelhar para orar, para dar início ao nosso culto divino. Senhor Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Sou muito grata a Ti, meu Deus, por mais esse dia de vida que o Senhor nos deu. Por estarmos todos presentes na sua amada e santa presença. Somos gratos a Ti, porque o Senhor tem nos guardado e nos livrado dessa pandemia que tem assolado o mundo. Senhor Deus, meu Pai, abençoe cada um dos nossos irmãos que estão ouvindo e estão presentes também, ouvindo esse culto divino. Abençoa também o jovem, abençoa também as crianças da nossa igreja, que eles continuem firmes na fé e nos seus caminhos. Abençoe toda a família, Pai, porque grande é o seu poder e a sua misericórdia. Isso tudo que nós te pedimos nesse momento e agradecemos a Ti e pedimos também a Ti a sabedoria, a inteligência, para que nós, em o nome de Jesus, nós possamos sair daqui fortalecido com essas orações. Com essa oração, em nome de Jesus. Muito obrigado, bom dia e mais uma vez, feliz sábado. Feliz sábado, irmãos. É motivo de muita alegria porque aqui estamos para assim colocar diante do altar nosso Deus os nossos agradecimentos, os nossos dízimos e ofertas. Existe uma promessa maravilhosa que a Bíblia assim nos traz. Em Malaquias 3, capítulo 3, versículo 10, diz assim: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos. Se eu não vos abrir a janela dos céus, e não vos derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha a maior abastança. Amém.
a gente vê que Deus nos promete uma grande dádiva, que se a gente for fiel a Deus, Ele vai nos fazer prósperos. As promessas de Deus nunca falham. E possamos assim, com o nosso coração alegre, estar adorando o nosso Deus e nos altares dos nossos lares, das nossas casas, os nossos dízimos, as nossas ofertas. E que o nome do nosso Deus seja assim exaltado. Quero ofertar, quero devolver, quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Bênçãos sem medida, bênçãos de amor. Quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver a Jesus. Quero receber o Espírito em mim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Quero receber o Espírito em mim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Posso ver o céu a chover, bênção sem fim. Neste momento, fazemos assim uma oração para que Deus assim abençoe os nossos ares e as nossas finanças. Oremos. Santo e amado Deus, Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, te agradecemos, meu Pai, porque a sua infinita bondade é para conosco. E neste momento, Senhor, te pedimos, te rogamos que teu Espírito Santo, Senhor, atue aos nossos corações e nos ajude, Pai, a sermos vitoriosos naquilo que precisamos. Tu sabes e conheces, Senhor, as nossas vidas. Eu te peço, Pai, que venha assim estar abençoando, Senhor, os nossos dízimos, as ofertas
que muitas almas sejam assim levadas ao teu reino. Eu te peço, Pai, não que merecemos, mas em nome de Jesus. Amém, Senhor Jesus. Amém. Bom dia, irmãos. Que a paz e a graça do nosso Senhor Jesus Cristo esteja em cada lar neste manhã. Pedimos bênçãos, pedimos paz, pedimos segurança ao orarmos para dormir, prosperidade e proteção. Pedimos em nossas orações tua mão a conduzir, e sempre, Deus, escuta a oração, mas Ele quer me dar muito mais do que eu pedi. E se o caminho for estreito, se for difícil caminhar, e se eu clamar a noite inteira, pra tua voz eu escutar, sei que estás sempre aqui e tens o melhor pra mim. Pedimos cura e compreensão. Em desespero oramos para saber a direção. E até chegamos a duvidar. Mesmo com todas as provas de amor que Ele nos dá, e sempre, Deus, escuta a oração, mas Ele quer me dar muito mais. E se o caminho for estreito, se for difícil caminhar, e se eu clamar a noite inteira, pra tua voz eu escutar, sei que estás sempre aqui e tens o melhor pra mim. Os sofrimentos só me ajudam a lembrar, este não é o meu lar, tens o melhor pra mim, o melhor pra mim. E se o caminho for estreito, se for difícil caminhar, e se eu clamar a noite inteira, pra tua voz eu escutar, se os meus planos se frustrarem, se eu pensar em desistir, se me mostrares um caminho diferente pra seguir, sei que estás sempre aqui e tens o melhor pra mim. Sempre quero o meu melhor. Amém. Olá, tudo bem?
Que prazer é estar com vocês nesse momento, apesar de nós estarmos distantes. Estamos aí unidos no mesmo propósito de adorarmos a Deus. Que bom que você está conosco nesse momento. Eu espero que realmente Deus, Ele te traga paz ao coração, Ele venha falar com você de maneira muito especial. Convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 2. Abra aí a sua Bíblia, Evangelho de João, capítulo 2. Nós vamos fazer uma oração antes de nós fazermos a leitura e antes de nós, então, refletirmos, meditarmos na palavra de Deus. Feche seus olhos, vamos orar comigo. Nosso Deus, nosso grandioso e querido Pai, estamos distantes uns dos outros, mas nós somos teus filhos e estamos unidos a Ti. E queremos que nesse momento o Senhor venha, Pai, nos falar ao coração, nos dê a Tua paz. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Eu vou ler o texto de hoje na tradução da Nova Almeida Atualizada, tá bom? Diz aqui Evangelho de João, capítulo 2, verso 1 em diante. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: "Eles não têm mais vinho." Mas Jesus respondeu: "Por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora." Então ela falou aos serventes: "Façam tudo o que ele disser." Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhes disse: "Encham de água esses potes." E eles os encheram totalmente. Então lhes disse: "Agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa." Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamando o noivo, lhe disse: "Todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora." Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais. Ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Vejam só, cada evangelista escreveu o seu evangelho com um propósito diferente. Mateus ele teve um propósito. Mateus quis mostrar Jesus como rei. Marcos quis mostrar Jesus como um servo. Lucas quis mostrar Jesus como um homem perfeito. E João, qual que era o objetivo de João? Ele escreveu na introdução do seu evangelho o seguinte: "O Verbo se fez carne e habitou entre nós." Ele quis revelar que esse Verbo é Deus. Esse foi o objetivo de João ao escrever o seu evangelho. E ele escolheu 7 milagres que ele chamou no seu evangelho de sinais para revelar então a grandiosidade do poder de Deus, mas principalmente revelar ali, através desses milagres, a sua divindade, a divindade de Jesus. Foi esse o objetivo de João ao escrever o seu evangelho. Ele falou que muitos outros milagres haviam sido feitos. Esses milagres não caberiam em livros suficientes para descrevê-los, mas ele escolheu 7. E temos aqui então esse milagre que ele colocou como o milagre inicial do ministério de Jesus. Por que João escolheu esse milagre? Vamos procurar refletir então nesse milagre e extrair lições para a nossa vida, lições especiais para nós. Em primeiro lugar, queridos, vejam bem, Jesus, ele gostava de se relacionar com as pessoas. Jesus tinha prazer em estar com as pessoas, com seus discípulos. Quando ele era convidado para uma refeição, ele fazia questão de estar naquele lugar. Ele gostava de conversar. Eu imagino Jesus sorrindo com as pessoas.
Eu imagino Jesus se alegrando com elas. Jesus era uma pessoa alegre. Entendam bem, viver com Jesus significa que nós podemos ter momentos de alegria e podemos ter momentos de prazer. O nosso Deus é um Deus de alegria. Apesar do pecado ter arruinado o nosso mundo, o nosso Deus é um Deus de paz, um Deus de felicidade. E Ele quer que nós desfrutamos desta paz, desta alegria, desta felicidade, mesmo nesse mundo que nós estamos vivendo. Vejam só, ali em Filipenses, capítulo 4, o apóstolo Paulo ele diz assim, ó, alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos. Sejam conhecidas diante de Deus, ele depois diz, as vossas petições pela oração, pela súplica, com ações de graças, e ele termina dizendo, a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Quer dizer, nós podemos ter paz. Em Cristo, nós podemos ter alegria na nossa vida ao lado dele. Ele faz questão de estar conosco. Então, a primeira lição que eu quero extrair para a nossa vida desse milagre é o seguinte, Jesus, ele faz questão de que nós convidemos ele para fazer parte da nossa vida. Ele foi convidado para esse casamento e ele foi ao casamento. Quando você convida Jesus para estar com você, ele vem. Não sei se você já convidou alguém para estar numa festa, num aniversário, essa pessoa deu uma desculpa assim que não colou muito. Você percebeu que ela estava fazendo questão assim de inventar alguma coisa. Não sei se aconteceu isso já com você. É constrangedor quando a gente convida alguém e essa pessoa ela inventa uma desculpa e não se faz presente, né, naquela festa que a gente está organizando, em alguma coisa que a gente está, né, planejando para que ela se faça presente. É tão constrangedor isso, é tão desagradável isso. Mas, amados, Jesus, ele se faz presente. Ele tem agenda livre para nós. A agenda de Jesus está livre para você. Quando você quiser conversar com ele, chamar ele para fazer parte da sua vida, ele vai de pronto atender. De imediato ele vai atender. Ele não está ocupado a ponto de rejeitar um pedido dos seus filhos. Jesus estava naquela festa e ele quer estar na nossa vida, nos momentos difíceis e nos momentos bons também. E aí vem a segunda lição. O fato de Jesus estar na nossa vida não significa que nós não vamos ter problemas. Jesus estava naquela festa, mas aquela festa enfrentou ali uma dificuldade. Qual que foi a dificuldade? Estava acabando, ou praticamente acabou, o vinho, o suco. E quem identificou isso foi Maria. Vejam só, então Jesus estava na festa, mas mesmo estando ali, os convidados, os noivos passaram por um momento difícil. Isso não significa que nós não vamos enfrentar problemas na nossa vida também. Estar com Jesus não nos isenta das provações. Mas nós precisamos, né, diante das provações, entender que Ele pode nos ajudar. Foi o que Maria fez. Maria identificou o problema, e isso é muito importante também, identificar o problema. Nós precisamos avaliar nossa vida, nós precisamos avaliar nossa família, nós precisamos avaliar a nossa vida profissional, nossa vida estudantil. Nós precisamos identificar os prováveis problemas que talvez estejam hoje nos prejudicando. Maria fez isso. Ela avaliou a situação e nós precisamos fazer o mesmo. Mas depois que Maria avaliou ali a situação, o que ela fez? Ela não procurou os noivos para reclamar com eles, ela não comentou com alguém a respeito do que estava acontecendo, ela não criticou a festa. Muitas pessoas, ao se depararem com problemas pessoais ou então com problemas envolvendo outras pessoas, elas criticam, elas muitas vezes compartilham aquele problema com pessoas que não precisavam conhecer dele, até mesmo problemas pessoais. Nós precisamos entender com quem nós compartilhamos os nossos problemas. E o que Maria fez? Maria, ela procurou a pessoa certa.
ela procurou Jesus. Queridos, diante dos problemas, nós precisamos procurar a pessoa certa. Em primeiro lugar, nós precisamos depositar esses problemas nas mãos de Deus, procurar sabedoria nele para nós resolvermos todas essas circunstâncias. E quando Maria apresentou o problema diante de Jesus, Jesus ele tinha duas opções: negar a sua ajuda ou ajudá-la. Por mais que Maria ali ela tenha forçado a barra, vamos assim dizer, para que Jesus revelasse a sua divindade, ela ali quis, como mãe, determinar o que Jesus tinha que fazer de maneira respeitosa. Jesus ele disse assim à mulher, né? O que a senhora está me dizendo? Opa, eu não posso, né, fazer o que você está pedindo, que é fazer ali uma revelação, né, esplendorosa da sua divindade. Mas ele falou o seguinte: a minha hora não chegou ainda. Mas mesmo assim, Maria entendeu que Jesus estava disposto a ajudá-la. E ela então pede para que as pessoas atendessem ao que Jesus ia falar, ao que Jesus ia mandar. E Jesus ali então, o que ele faz? Ele faz um milagre, ele transforma a água em suco de uva, em vinho. E aí, queridos, nós podemos aprender uma tremenda lição. Aquele casamento estava destinado ao fracasso. Aquela festa estava destinada ao fracasso. Os noivos passariam por um constrangimento terrível diante daquela comunidade, porque o casamento era uma festa para toda a comunidade. A vida em comunidade naquela época era muito mais valorizada do que hoje. E você passar por um constrangimento desse era algo muito terrível. Jesus, ele evitou a vergonha dos noivos. E para evitar a vergonha dos noivos, Jesus transformou a água em vinho. E aí nós podemos aprender uma lição tremenda, queridos, para a nossa vida. Para evitar a nossa vergonha, a vergonha da condenação dos nossos pecados, a vergonha da culpa pelos nossos pecados, Jesus, na cruz, ele ofereceu o seu sangue. Aquele vinho na festa era um símbolo do sangue de Cristo que seria dado por nós na cruz, que seria oferecido a nós na cruz. Jesus livrou os noivos da vergonha para nos livrar da nossa vergonha também. Veja que contraste, queridos. Ali na cruz, Jesus ele exclamou, ele pediu por água, ele disse: tenho sede. E sabe o que os romanos fizeram? Eles pegaram uma esponja, uma varinha de isopo, pegaram uma esponja, molharam essa esponja no vinagre e colocaram na boca de Jesus. Alguns estudiosos, eles dizem que esse vinagre era um vinagre entorpecente para amenizar ali a dor das pessoas que eram crucificadas. Mas há um outro grupo de estudiosos que entende diferente. Eles explicam que naquele tempo os banheiros romanos, os banheiros públicos, eram locais abertos, assim, você entrava num ambiente, assim, não tinha parede dividindo um lugar do outro. As pessoas ali, elas faziam as suas necessidades e diante delas passava uma espécie de um corredorzinho de água. Depois de fazerem as suas necessidades, isso que eu vou falar para vocês talvez soe muito forte, mas eu quero que realmente a gente entenda o que pôde ter acontecido ali na cruz. Então essa corrente de água, ela passava para que as pessoas então ali tivessem condições de se higienizar. E como que elas faziam isso? Elas pegavam uma varinha, elas pegavam uma esponja que era disponível para as pessoas ali, molhavam essa esponja naquela água e a partir dali, então, elas faziam a sua higienização. Depois, o que eles faziam? Essa esponja não era jogada fora. Essa esponja, ela era colocada num balde com vinagre,
para ali ser detetizada, vamos dizer assim. Alguns estudiosos acreditam que os soldados estavam zombando tanto de Cristo que quando ele pediu água, eles pegaram um balde desses com esse vinagre e com essa esponja. E ali eles pegaram essa vara de isopo que era utilizada nos banheiros, molharam ali a esponja naquele vinagre, e foi esse vinagre com essa esponja que era usada para a higienização íntima das pessoas que eles colocaram na boca de Jesus. Você imagina, queridos, essa cena? Você imagina o Filho de Deus, o Deus que se fez carne e habitou entre nós, passando por esse constrangimento? E sabe por que ele enfrentou a dor da cruz? Isso não é nada perto da dor que ele sofreu na cruz. Isso não é nada perto do sofrimento de Cristo na cruz. Queridos, ele passou por tudo isso. Ele passou por essa dor, por essa vergonha, para preservar a nossa alegria, para nos livrar desta vergonha. Ele fez isso por mim e por você. Ele não quer que nós vivamos uma vida de infelicidade. Mas ele acredita, ele sabe que a nossa felicidade, ela está reservada para um momento muito melhor. A nossa felicidade plena, total, está reservada para um momento muito melhor. E sabe qual vai ser esse momento? A Bíblia registra uma outra festa que vai ocorrer no céu. E ela chama essa festa das bodas do Cordeiro, onde Jesus é o verdadeiro noivo, onde a igreja é recebida para participar dessa festa como a noiva. Queridos, Jesus é o verdadeiro noivo que está disposto a nos salvar, a nos levar para essa festa. Ele quer que eu e você estejamos lá. Ele passou por um momento terrível na cruz para nos dar acesso a esta festa. Ele é um Deus de alegria. Ele quer que você se alegre nele. Ele quer que você permita que ele faça parte da sua vida. O que nós estamos oferecendo para Jesus? O que nós estamos colocando como algo mais importante para nós? A humanidade, ali, representando aqueles soldados, ofereceu para Jesus aquela esponja. Que nós não façamos isso. É certo que nós somos corrompidos, mas nós podemos ser purificados pelo seu poder. Jesus, ele quer fazer parte da sua vida hoje. Ele quer que você convide ele para estar com você todos os dias. Ele quer estar contigo nos momentos difíceis, que infelizmente muitas vezes fazem parte da nossa vida. Mas ele quer que você leve esses problemas para ele. Ele, no tempo certo, vai mostrar para você que ele está no controle. Mas entenda, ele foi envergonhado por nós para nos dar esperança, porque ele sabe que o melhor está reservado para o final. Que Deus te abençoe, que você hoje permita que Jesus seja o Senhor da sua vida. Você deseja hoje, mais uma vez, render a Ele o seu coração? Faça essa escolha hoje. E eu convido você a orar juntamente comigo. Nosso grandioso Deus, nosso amado Pai, nesse momento, Senhor, estamos reunidos em oração, apesar de distantes. Nos ajude a entender a grandeza do Teu amor por nós, nos ajude, Senhor, a crermos o quanto o Senhor está disposto a fazer parte da nossa vida, que nós possamos convidá-lo como, não simplesmente um convidado, mas que nós possamos Te convidar para ser o Senhor absoluto e supremo do nosso querer. Abençoe os filhos e filhas que hoje estão Te escutando. Que nós entendamos que o Senhor passou por um momento terrível na cruz para nos dar esperança, para nos dar paz e para que a nossa alegria seja eterna. E que nós possamos nos alegrar contigo hoje e para todo sempre. Oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Deus te abençoe. Um grande abraço.
tudo